nosso Rei Jesus, igreja. Estamos aqui reunidos em mais uma segunda-feira, um culto de doutrina, e com certeza Deus, como tem feito, mais uma vez falará aos nossos corações também pela sua palavra. Já o fez por meio dos louvores, da ministração e agora mediante a sua palavra. Deus tem falado poderosamente conosco e assim nós somos gratos a Ele. Gênesis, passagem conhecidíssima, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Vamos abrir. Todos já encontraram? Amém, queridos. 12 do Gênesis, apenas de 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Te bendizemos, Senhor, e exaltamos o nome glorioso do Rei Jesus, nesse momento em que o Teu Espírito Santo, uma vez mais, nos conduzirá em Tua palavra, para que sejamos abençoados, para que sejamos, Pai, coroados com Teu amor, com Teu zelo, e que sejamos inundados pelo Teu Espírito Santo, que nos conduzirá à Tua palavra. E nessa noite, que o Teu Espírito Santo em nome de Jesus, amém. Nessa noite eu não vou me prender muito à questão da genealogia de Abraão, mas só para que tenhamos essa ideia, nós já ministramos numa certa ocasião a genealogia da igreja, cujo patriarca, cujo pai genealógico é Abraão, e aí começa a história da igreja. Mas eu quero me ater aqui, veja bem: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, a partir de Abraão, Deus inaugurou a sua igreja. Ela não nasce em Roma, ela não nasce em Israel, ela não nasce na Turquia, ela nasce em Abraão. Amém? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, nesse momento, nós vamos à carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, para que nós tenhamos essa conexão, para desenvolvermos a doutrina. Gálatas 3, de 6 ao 9. Gálatas 3, de meia dúzia ao 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, amados, mais uma vez, o apóstolo Paulo em Gálatas conecta essa origem fidedigna. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé, os que são justificados pela fé. O que significa isso? Os salvos da terra, os salvos de Abraão até a hora do arrebatamento, são justificados pela fé
conforme Abraão também o foi. Então atenção para isso, é o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, antevisto, que Deus justificaria pela fé os gentios, nós, amados, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então o Evangelho, as boas novas, elas não chegaram simplesmente com o Novo Testamento. Elas foram, as boas novas, o Evangelho foi pré-anunciado. O que é pré-anunciado? Antes de Deus consolidar a sua aliança novo testamentária, antes do Evangelho, que significa boas novas, serem ministrados, ele pré-anunciou lá no início o Evangelho a Abraão. Então por isso que o texto diz, ora, tendo a Escritura no versículo 8 previsto que Deus justificaria, olha o verbo, pela fé os gentios, lá na frente, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. 2 pontos. Em ti serão abençoados todos os povos. Lá, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É uma visão holística, universal. Em ti, Abraão, eu abençoarei todas as famílias da terra. Nós já sabemos isso, nós já aprendemos isso. De modo, versículo 9, que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Jesus Cristo falou isso, João Batista falou isso, as cartas falam disso. E por isso que nessa noite, nós rapidamente, você pode ver na sua Bíblia, se quiser abrir, se não quiser, ouça em Mateus 3, de 8 a 9, João Batista exclama: produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar, Deus pode levantar filhos a Abraão. Então João Batista começou exortando os escribas e fariseus, exortando os religiosos da época, que queriam e se diziam filhos de Abraão. Foi por isso que Jesus os impactou. Abraão viu o meu dia, viu e alegrou-se. Os escribas e fariseus, os religiosos, estupefatos, quiseram pegar em pedra. Tu não tens 50 anos, rapaz, e viste a Abraão, que morreu há mais de 4.000 anos. Aí ele fala, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Foi ele que pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Foi ele que recolheu como Melquisedeque os dízimos de Abraão. Foi ele a quem Abraão viu em glória quando morreu. Viu a glória de Jesus e o adorou. Por isso que ele viu o dia e viu e alegrou-se. Amém, amados? Mas João Batista, eu quero repetir, diz: produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar, Deus pode levantar filhos a Abraão. Irmãos, tremenda essa palavra introdutória, todos nós conhecemos, e a partir dela, como é que Abraão começou a lidar com os seus servos? Construiu um altar, adorou a Deus, peregrinou, adorou, e sempre dando visão de união. Nós, em Abraão, somos família de Deus, somos povos de Deus, e somos, como Deus disse a Abraão, levanta os teus olhos, tu podes contar as estrelas dos céus, as dimensões siderais, você pode contar a areia da praia de toda a terra, não, assim será a tua descendência, Abraão. Então estamos vendo aí essa genealogia, essa origem abraâmica da igreja, e é aí que a igreja se pauta, e é aí que nós nos pautamos, e é aí que o Espírito Santo se pauta. Foi aí, tem sido aí que ele tem se pautado em todas as pregações dos amados que são aqui executadas pelo Senhor, e também a de ontem, como sempre,
a palavra tem sido nos dada. Amados do Senhor, prestem bem atenção. Os israelitas, então, começaram a ter um exemplo em Abraão. Começaram, então, a ter o foco em Abraão, pai na fé. E Abraão, então, se comportou de forma tremenda. Eu vou ler para vocês em Juízes 20:11. Quem quiser pode abrir, quem não quiser apenas ouça e eu conto a história. Juízes 20:11. Assim, se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Vou repetir. Assim, se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Então, lembrem da história, rapidinho, para que nós não percamos tempo apenas com esse exemplo. A cidade era Gibeá. Ali um levita foi dormir, foi passar a noite com sua mulher, e os gibeítas foram lá, violentaram a sua mulher, e pela violência que ela sofreu, ela morreu. O levita levanta-se, faz alguma coisa que não convém falar aqui agora, e ele então vai receber o apoio dos israelitas contra Gibeá. Então olha lá, nesse momento o texto diz assim: se ajuntaram contra essa cidade, Gibeá, todos os homens de Israel unidos como um só homem. Em outro texto fala como uma só alma. E aí vem o conceito de unidade no Velho Testamento. O povo de Israel, em Josafá, em Ezequias, se unia na congregação para aclamar. O Ezequias contra o Senaqueribe, o Deus vive, então fica calmo, eu vou agir, sempre em unidade. E é esse o foco das Forças Armadas do mundo, que se pegam na palavra unidade, coesão ou visão monolítica, como se fosse um só homem. Mas a questão aqui é humana, a questão aqui é espiritual. O povo de Deus, irmãos, por mais que se tenham as Forças Armadas do mundo tomado o conceito como um só homem, uma só alma, uma visão monolítica, coesa, todo mundo junto, um só pensamento, aqui é espiritual. Assim se ajuntaram contra essa cidade, Gibeá, todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Essa visão de unidade da igreja velho testamentária, ela passa pelo exemplo de Abraão. Você pode ler os momentos em que Abraão conduziu os seus servos a viverem unidos. O Espírito Santo, com certeza também, diz, antes de continuarmos, a pastora citou na sua palavra, sexta-feira, pastora, sexta-feira, ó como é bom viverem unidos os irmãos. Ó como é bom e agradável viverem unidos irmãos. No versículo 1, aí faz aquela configuração, é como óleo, o Espírito Santo sobre a cabeça, descendo sobre a barba, golas das vestes sacerdotais, lindo. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Em João 17:11, Jesus registra, João 17:11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Para que eles sejam um, assim como nós. Então, em todos os momentos, no Velho e Novo Testamento, o Senhor insiste para que a sua igreja viva em unidade. Viva em comunhão, como uma só alma, como um só homem, como um só corpo. O corpo de Cristo. Amém, amados? Essa ideia de unidade, o Espírito Santo trouxe para Novo Testamento, para uma nova dispensação, e inaugura a sua igreja com essa visão. O próprio Jesus, João Batista, nós entendemos aqui,
advertiram para que fôssemos unidos. E a igreja tem essa visão. E a igreja caminha assim. Então repare algo. Nesse momento, em Atos 2, Novo Testamento, é claro. Vamos ver a história da igreja se iniciando, depois que o Senhor é assunto aos céus. Atos capítulo 2. Vamos por etapas para que você discirna algo tremendo. Atos capítulo 2. 42 a 44. 42 a 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Era uma igreja tão alegre, tão unida, irmãos, que ao serem perseguidos, eles iam para outras cidades. Eles depositavam as suas vendas aos pés dos apóstolos, corriam para outra cidade. Lá na frente se encontravam com aquela alegria, alugavam, compravam casas, entravam em comunhão de novo. E o que é interessante aqui notar são essas duas palavras: perseveravam na doutrina, e tudo lhes era comum. Então o ato de perseverar, de insistentemente não abrir mão da doutrina, é um fato de unidade, é um fator de unidade que vai desencadear coisas tremendas. Então olha lá, perseveravam na doutrina, tudo lhes era comum. Essa é uma forma de dar prosseguimento à obra de Deus pela visão de Abraão, que o Espírito Santo deu a Abraão. Muito bem. Agora repare aqui Atos 4. Pediria que o nosso irmão Ed Filho nos pudesse ler Atos 4, 31. Atos 4, 31, irmão Ed Filho. Depois de orarem, temeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Tendo eles orado, obrigado Ed, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez e com coragem anunciavam a palavra de Deus. Então uma das resultantes, uma das características de uma unidade, de um exemplo de Abraão, de unidade, ó, como é bom viver unidos com os irmãos, como é bom e agradável, é o fato de que se há unidade, se há comunhão, se há perseverança na doutrina, preste atenção, o que acontece na leitura do Ed? Com intrepidez, coragem, intrepidez sem timidez, intrepidez sem medo, pregavam a palavra de Deus, anunciavam a palavra de Deus. Amém? Então vamos caminhando, para que nós tenhamos uma ideia. Em Atos meia dúzia, 7, vem essa visão tremenda que Deus quer reforçar e que em Atos tem mais de 15 vezes registrado. 6 de Atos, verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Mas note o início, quem que crescia? Quem que crescia? A palavra de Deus. Como é que você diagrama, como é que você afere o crescimento de uma igreja? Biblicamente, espiritualmente, quando a palavra de Deus cresce. Quando a palavra de Deus cresce. Quando a palavra de Deus atinge, sai das dimensões, alargue as tendas, alarga as estacas, transborda para a direita, para a esquerda, atinge o mundo. A palavra crescendo, meu irmão, é o fenômeno de uma igreja. Principalmente é esse. Agora vamos lá, dentro dessa visão, Atos 12, 24.
Vamos lá, passe adiante. Estamos elencando apenas algumas para não perdermos tempo e sermos bem objetivos. Atos 12, 24. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra de Deus, igreja, é quando ela é pregada na doutrina. Perseveravam na doutrina. Tudo que faziam era em comum. Tudo que tinham era em comum. Então, qual é a resultante disso? No modelo de Abraão, no modelo de Deus, no modelo da igreja, a palavra de Deus vai crescer. O inverso disso, eu estou falando porque esse áudio rolou o Brasil todo. Foi aqui em Manaus, passei na Consciência Cristã. Venha tomar a água do Nilo, a água ungida por Moisés. Tá 190, mas fazemos um abatimento, ficará 130, vale qualquer cartão. Irmão, fonte fidedigna. Eu pensava que aquilo era piada, era brincadeira. Porque tem muita coisa, isso é verdade. Irmão, lá em São Geraldo, essa igreja lotou, hiperlotou. Todo mundo foi atrás da água ungida por Moisés. E o templo encheu. E eles alugam templos imensos. Porém, a palavra de Deus não cresce, queridos. A palavra de Deus não cresce. Você está entendendo o que o Senhor está nos dizendo? O Senhor quer multiplicar e fazer crescer a sua palavra. É claro, irmãos, que não é pecado, pelo amor de Deus. Não estou pregando aqui contra templo, não. Claro que é muito bom termos templos, sim. É muito bom termos muitas pessoas, sim. Mas o que nós queremos destacar é que teremos que ter essas muitas pessoas dentro do caráter da palavra de Deus. O Senhor quer que a sua palavra cresça, que a sua palavra se multiplique. Ele fala em 14:23 de João, depois você examina, ele fala que aqueles que o amam guardam a sua palavra. Aqueles que multiplicam a sua palavra, de fato o amam. Amados, nesse momento então, nós estamos vendo mais uma vez um dos modelos de crescimento da igreja e que são sempre padronizados por um conjunto bíblico, por um conjunto da palavra de Deus. Outra coisa, eu quero repetir o 12:24. Entretanto, portanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Houve um momento em que os helenistas ou helenitas pediam para repartir os pães das viúvas, das pessoas necessitadas, e de repente se reuniram e disseram assim: olha o zelo pela palavra. Não é justo que nós que pregamos a palavra nos ocupemos com a distribuição de pães. Então escolheram homens cheios do Espírito Santo na congregação para dividir os pães, para determinar a ajuda aos necessitados. Mas o fundamental aqui na palavra é quando eles dizem: não é justo abandonarmos o estudo da palavra para nos dedicarmos à distribuição de pães. Amém, amados? Está lá em 6:2 de Atos, 6:2-3, salvo engano. Mas a visão agora é essa aqui. Amados, prestem bem atenção. O que é que glorifica o nome de Jesus? O que é que glorifica o nome de Jesus? O que é, pastor? Ou quem é? Sim, quem é primeiro? O Espírito Santo glorifica o nome de Jesus. A tal ponto que a Bíblia diz em Apocalipse que o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Amém. Mas o que é um instrumento que glorifica o nome do Senhor? Eu não aceito o testemunho que vem de homens. O Senhor diz em João 5, de 40-44, eu não aceito glória que vem de homens. Se vocês não me ouvem, vão ouvir a homens. Resumindo, como pode estar em vocês a glória do Pai?
Resumindo, essa palavra não é contra a igreja é uma bênção, é só para nos alertar, nos lembrarmos. Então, nesse parâmetro, abre em Atos 13. Atos 13, podia ler a história toda, mas é muito longa. Atos 13, a gente não vai sair do perfil. Atos 13. Atos 13. Amém? Atenção, igreja. Vamos lá. Preste bem atenção. 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E glorificavam a palavra do Senhor. Você pode continuar lendo antes e depois. É linda essa passagem, é gloriosa. Mas aqui salta aos olhos os gentios, os idólatras, ouvindo isto, que a salvação seria até os confins da terra, alcançaria os gentios. Regozijavam-se, intensa alegria significa isso, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqueles que o Senhor conhecia o coração, aqueles gentios, aqueles idólatras que o Senhor, pela sua presciência, sabia que seriam salvos, eles glorificaram a palavra do Senhor. O que você aprende com isso? Que os que não olham para o Senhor, para a sua palavra, olham para outras coisas, seguem a outras coisas, rituais, falsas doutrinas, e que por isso não têm a vida eterna, irmãos. Não são virgens, não são esposa, noiva de um só Senhor. Mas qual é a visão? Glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então a tremenda colocação aqui é nós glorificarmos a palavra de Deus, irmãos. A palavra, o conteúdo da palavra de Deus na minha vida, na vida de todos vocês, na vida de todos nós, quando a pregamos, quando a ministramos, numa alegria maior para o Espírito Santo do que essa, de ver que meus filhos andam na verdade, andam na palavra. Ah, meu irmão, você não imagina o gozo, a alegria do Deus vivo, quando nós pregamos a sua palavra como ela é. Não há maior alegria para ele. Não importa, ele fala que de um de nós, ele fará 1000. Ele fará a sua palavra crescer para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. E o Senhor alcançará as nações pela sua palavra. Quando nós, igreja do Senhor, vivemos nessa unidade, nessa comunhão, como diz a palavra, não é com técnicas, é como diz a palavra. Aqui tem técnica? Não, em nome de Jesus, meu irmão, não tem. Foi o que nós pregamos ontem, quando dizíamos, irmão, esse modelo, esse padrão de Esaú pode atingir qualquer um. Não é isso, é que nós temos que ter simplesmente visão. Amados, tem uma promessa, desde o Velho Testamento e no Novo, para aqueles que andam na palavra do Senhor, para aqueles que marcham como Ele quer. Isaías 54 tem algo glorioso que toda a igreja conhece, que toda a igreja ama. Ele começa a falar da glória futura de Sião, e ele fala de Israel e da igreja. Texto lindo, Isaías 54. Antes de lermos, eu pergunto, você não é obrigado a responder, você apenas reflita. Quantos aqui querem continuar, e claro que queremos, e não querem parar de seguir o Senhor como diz a palavra? O que é que Jesus disse? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva? Não. Sim, os que disseram sim pegaram o contexto. Ó. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Só é isso que está escrito lá? Exatamente, vocês sabem. Aquele que crê em mim. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ah, meu irmão, tem o Jesus do Espiritismo,
Tem o Jesus do candomblé, da magia negra, do espiritismo de Allan Kardec. Tem Jesus para tudo que é lado. Mas só tem um Jesus que é real. Aquele cuja escritura no singular, as escrituras, Novo e Velho Testamento, dizem o que e quem ele é. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz, ou como dizem as escrituras, mas está no singular, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você vive assim, desde o Velho Testamento é uma promessa linda. 54 de Isaías, para resumirmos, de 2 a 3 primeiro. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Que coisa linda! De 7 a 8, aí mesmo, 54, 7 a 8. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Irmão, o Senhor repreende, o Senhor bate, como disse ontem o texto. Ele faz a ferida, Ele mesmo sara, Ele mesmo pensa, Ele mesmo cura, Ele bate com golpes, Ele nos causa feridas, mas Ele mesmo nos curará. Aí, então, continuando, de 15 a 17, preste bem atenção, que coisa linda. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Olha que coisa linda. Eis que poderão levantar, suscitar contendas. Irmão, isso não é só para mim não, é para todos vocês que creem na palavra, é para a tua vida pessoal, meu irmão. É para a igreja, é para Israel, é para o povo de Deus. Então não pense que é só com os líderes, não. É com todos nós. E claro, o Senhor está apontando para aqueles que o adoram como deve e como ele deve ser adorado. Eis que poderão suscitar, levantar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, igreja, cairá diante de ti. Que coisa linda. Então repare que quando as contendas, irmão, graças a Deus que isso aqui morreu. Contendas quando se levantam, não é a mão do Senhor ferindo, não. Isso não vem dele, ele está dizendo. O que ele diz lá em Provérbios? Ele abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ele abomina, ele odeia. Não é isso que ele está falando. Não são as feridas, não. Aqui é contenda mesmo. Olha como ele diz. Esses que poderão levantar contra a vida de vocês, contra a vida do corpo. Esses que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti, igreja, contra ti, liderança, contra ti, meu irmão, se estiveres na palavra, toda arma forjada, engendrada, maquinada contra ti, não prosperará. Toda língua que ousar, que se atrever contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. É a proteção dele sobre a tua vida. Podem forjar, podem engendrar, podem maquinar, mas não prosperará. Não irá adiante, porque o Senhor diz, tu a condenarás. Essa é a herança, esse é o presente, esse é o galardão que Deus dá para toda a igreja, que anda no Senhor, que glorifica a palavra, que luta pela palavra. Olha, irmãos, uma coisa que eu aprendi e que serve para todos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós precisamos, amém? Claro, isso é indiscutível, a questão não é essa. Mas quando o Senhor falou de avareza e falou aquele que é rico para com Deus, eu falei, meu irmão, dessas riquezas de origem terrena, mundana, fazei amigos nos céus. Porque quando essas riquezas de origem mundana passarem,
tu terás nos céus amigos, almas, que vão dizer: olha, meu irmão, olha, Igreja Fogo Vivo, o que você pregou, o que você investiu, serviu para a minha salvação. Repare que é muito simples, você não lê em nenhum lugar da palavra, de Gênesis a Apocalipse, que tu encontrarás nos céus templos, catedrais. Não, lá estão as nossas mansões celestiais, já preparadas. Lá está a glória do Deus vivo, os nossos corpos de glória. Mas lá nós encontraremos amigos que nós ganhamos pela palavra de Deus. Quantos amigos vocês estão ganhando? Quantos amigos nós como corpo estamos ganhando, irmão? Com esse projeto de oração, com a pregação dessas palavras todas que o Renê joga na rede, com tudo isso que o Senhor tem alcançado, irmãos, são pedidos de ajuda, são votos de agradecimento, são glórias a Deus por um ministério tão rico. Quantas almas lá, os nossos pastores Paulo e Gabriel ganharam lá no Piauí. Quantas almas o grupo de evangelismo aqui da igreja tem ministrado pelas imediações, pelos bairros e praças. Quantas coisas ainda o Senhor fará pelas nossas e através das nossas vidas. Então é muito lindo nós estarmos aqui reunidos, sabedores de que a palavra do Senhor tem crescido. E ninguém pode contê-la, irmão. A palavra de Deus, quando ela cresce, não há barreiras, não há limites, ela sai derrubando tudo, ela sai quebrando tudo. Não detenhas, eu alargarei para a direita, para a esquerda, para o alto, enfim. O Senhor quer que você, que eu, que nós glorifiquemos a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E eu sei que essa igreja é rica, é humilde, é abençoada, e nós estamos aqui nessa noite para orar a Ele, Senhor, que possamos continuar a promover a unidade, a comunhão, como diz a Tua palavra, que nós somos cooperadores de Cristo na unidade da igreja, sendo colaboradores e cooperadores com Teu Espírito Santo, para promovermos o vínculo da paz, unidade na paz. E acima de tudo, meu irmão, minha irmã, deixa a palavra de Deus crescer na tua vida. Não impeças na tua vida, na minha vida, Franho. Isso serve no nosso coração, amados. Não deixe a palavra ficar estagnada. Deixa ela crescer. Vai ajudar a tua mente, vai ajudar a tua família, vai ajudar os teus amigos, vai transbordar na tua vida também para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, e tudo em que tu tocares será abençoado por Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, atinge os internautas, atinge a igreja com o impacto da tua glória. Sejamos sempre como os crentes de Bereia, que possamos examinar as Escrituras, e assim temos feito. E assim te agradecemos por uma igreja tão rica, porque honra e glorifica a tua palavra. Vamos aplaudir esse Deus.